Meu nome é Caroline, eu estou atualmente como dirigente do Departamento de Mocidades da USE Distrital Tatuapé, e fiquei muito feliz com o convite de vir aqui falar um pouco com vocês sobre esse tema do jovem na casa espírita, que é um tema muito importante da gente estar debatendo sempre, né? E muito legal essa ideia de ouvir vários pontos de vista sobre esse assunto com outros jovens que vão participar também desse evento. Quando me passaram esse tema, né, falar sobre o jovem na casa espírita, a primeira coisa que eu lembrei foi uma frase que vira e mexe eu escuto, não só dentro da casa espírita, como em outras ocasiões ali de eventos, reuniões do movimento espírita, que é falar que o jovem é o futuro da casa espírita, né? É o futuro do movimento, e que esse futuro está nas nossas mãos, enquanto jovens. Mas será que se está nas nossas mãos só esse futuro, né? Se o futuro da casa espírita somos nós, a gente não tem nada para fazer agora, então, pela casa, além de estar ali no grupo de mocidade, né? Será que a gente está sem espaço, então, para começar a construir esse futuro agora? Que espaço é esse, né, que as casas espíritas têm oferecido, então, para o jovem além da reunião de mocidade? Será que eles estão sendo convidados para participar das reuniões de estudo, dos cursos que a casa oferece, para as ações sociais que a casa promove, né? Também para auxiliar naqueles trabalhos de atendimento fraterno, para de repente um dia, uma tarde, pegar para organizar algumas coisas do patrimônio da casa, né? Para estarem na reunião pública, no desenvolvimento mediúnico, ou participar de atividades de outros departamentos também, como o departamento de infância, né? As casas, elas têm uma pluralidade de trabalhos que muitas vezes podem aí abrir as portas para receber os jovens para auxiliar. O futuro, ele precisa ser construído agora, né? Senão a gente não vai ter o futuro. A gente quer muito estar aqui para dar sequência no movimento, para dar sequência com a dirigência, com a gestão das casas espíritas, mas para a gente estar aqui no futuro, a gente precisa começar a trabalhar nele a partir de agora, né? E esse é um trabalho que precisa acontecer em conjunto aí entre a diretoria adulta e os jovens da casa também. Se as casas, elas dão essa oportunidade, né, do jovem se integrar, dele já começar a interagir com outros trabalhos, com outros departamentos, é mais fácil dele ter interesse em continuar e assumir um trabalho como esse quando ele decidir sair da mocidade, né? Muito mais fácil do que se ele não se envolver com nenhuma outra área, nenhum outro trabalho, nenhum outro departamento, e aí no momento em que ele decidir sair da mocidade, com certeza vai ser mais difícil para ele se sentir pertencente ali na casa espírita fora do grupo de mocidade, né? Então a gente precisa criar esses ambientes de pertencimento, dando essa oportunidade para o jovem interagir. Esse é um trabalho, como eu disse, que demanda muita empatia, muita paciência, né, dos dois lados, tanto por parte da diretoria adulta, como também por parte dos jovens, né, que são ali jovens em corpo físico, mais jovens em corpo físico, mas em espírito a gente sabe que a gente pode estar lidando ali com pessoas do mesmo, ou às vezes de até níveis evolutivos mais elevados. Então, para isso, para construir, né, esse trabalho juntos, é necessário muita paciência, muita empatia, muita entrega, e muita coesão, né, muita coerência também entre os trabalhos, entre os trabalhadores, entre esse grupo. Mas esse esforço todo, ele gera benefícios muito interessantes, e eu vou trazer aqui para vocês alguns desses benefícios. O primeiro benefício é o enriquecimento das relações. Então, a gente aprende com a doutrina, né, a importância dos relacionamentos na nossa caminhada evolutiva. Então, criar na casa esse grupo fraterno, esse grupo de pessoas alinhadas, né, energeticamente, assim, sendo movimentadas com os mesmos objetivos, pela sustentação da casa, pela manutenção, né, dos trabalhos da casa, a gente acaba promovendo uma energia muito potente mesmo de transformação, né? Assim a gente atrai ainda mais espíritos que estarão envolvidos com essa energia de transformação, de motivação,
E esse trabalho com certeza vai ter ainda mais apoio e amparo. Então, enriquecer essas relações, sem dúvida nenhuma, é um grande benefício, né, dessa integração dos trabalhos. E promove, sem dúvida, mais motivação para todos os envolvidos, independente da idade. Outro benefício é trazer diversidade para os trabalhos. A gente precisa fomentar ainda mais a diversidade dentro das casas. Por quê? Por muitos e muitos anos, né, a cara do centro espírita era um grupo ali de pessoas, em sua maioria ou totalidade, né, pessoas brancas com um intelecto suficientemente desenvolvido para elas conseguirem ler e compreender as obras básicas, né, e assim desenvolver os trabalhos e atender o público. Hoje a gente já vê uma diversidade muito maior de pessoas ali frequentando as casas, né, participando dos trabalhos das casas. Isso graças à disseminação mesmo do conhecimento espírita, né, da doutrina, a expansão do nosso movimento, mas também por conta da evolução que aos poucos a sociedade vai passando, né, para gerar mais equidade aí entre os cidadãos. Mas a reflexão que a gente precisa parar para fazer é se a diretoria também está caminhando junto disso ou se ela ainda está se mantendo ali somente com as pessoas tidas como padrão, né? Ou se ela poderia estar aí com um público também mais diversificado dentro da diretoria, justamente para que essa diretoria consiga ter um pensamento, um planejamento, trabalhos que vão abraçar melhor essa comunidade, esses frequentadores que também são tão diversos. E integrar mais os jovens para isso facilita esse processo, né? Porque os jovens são de gerações que já nascem com outra dimensão do que é a sociedade, já nascem com esse propósito mais enraizado mesmo de mudar o mundo, de melhorar as coisas, né? Então, por exemplo, muitas minorias, quando em protesto, quando em alguma atividade levantam a faixa, né, de queremos direitos iguais. Isso eu posso estar falando de mulheres, de pessoas pretas, da comunidade LGBTQIA+. Ao erguer um cartaz com essa frase, queremos direitos iguais, alguns adultos, algumas pessoas mais velhas ainda podem ter um olhar um pouco, né, julgador e pensar, mas para quê? Para que fazer isso? Para que levantar essa fala? Para que fazer esse movimento todo, esse burburinho todo, né? Enquanto o olhar do jovem já é um olhar de mais indignação e de pensar, ao olhar isso, pensar, mas por que ainda não é igual? Por que as coisas ainda não se resolveram? O que é que a gente precisa fazer então? Se a gente precisa fazer barulho, a gente vai fazer barulho. Se a gente precisa fazer uma movimentação, a gente vai fazer uma movimentação. Então, é esse espírito da transformação, da movimentação, da renovação que a juventude vai trazer para dentro da casa espírita, também para buscar essa renovação dentro das diretorias, dentro dos trabalhos, né? Trazer mais diversidade para tudo isso. E um outro benefício muito legal também de se falar, que a gente tem quando faz essa integração, né, do jovem dentro dos trabalhos da casa, é a parte de inovação. Por quê? Falando principalmente aí de duas gerações, que é a geração Z, que são os nascidos de 1997 até 2010, e a geração Alpha, que é a geração mais recente, né, de 2010, agora até 2025. Essas duas gerações, elas são chamadas de nativos digitais. Isso porque elas não viveram o período em que não havia internet, né? Desde que elas nasceram, a internet já existe. E eles são reconhecidamente também muito mais preocupados com o futuro do planeta, com mudanças climáticas, com as causas sociais, né? Então, essa familiaridade com a tecnologia e esse impulso pela mudança, pela melhoria das nossas ações e do planeta, é uma grande oportunidade para desenvolver habilidades. Então, desenvolver sistemas, estudos e outras inovações para o funcionamento da casa, né? Eles saem fora da caixinha porque muitas vezes a diretoria está habituada a um método que ele é ótimo, mas ele só é ótimo porque ele funciona. Mas talvez algum jovem tenha aí alguma dica ou consiga auxiliar de alguma maneira para, além de funcionar, ser uma coisa que dá menos trabalho, que custa menos, que alcança mais pessoas, né, que atrai mais trabalhadores. Então, por que não melhorar, aproveitando justamente
esse benefício, né, essa postura que essas gerações mais novas têm com relação à tecnologia, essa facilidade que eles têm com relação à tecnologia. Agora, para colocar tudo isso que eu falei em prática, que tudo isso realmente soa muito maravilhoso, né? Como se a gente sempre tivesse muitos jovens na casa dispostos a fazer as coisas e como se toda a diretoria tivesse também super aberta e apta para receber esses jovens e colocar a mão na massa. A gente sabe que existem muitas dificuldades na realidade dos centros espíritas, né? E uma dificuldade que está muito presente, principalmente nas casas menores, é a falta de jovens, né? Às vezes não há um grupo de mocidade, e mesmo fora de grupo de mocidade, na reunião pública, nos grupos de estudo, às vezes não tem nenhum jovem ali para você conversar, chamar, ver se interessa por alguma coisa, né? Falta realmente esse público. Mas a gente precisa começar a movimentar isso de alguma forma, porque a gente precisa começar a agir com o que a gente tem, com os recursos que a gente tem no momento, até que aos poucos apareçam recursos ainda melhores para que a gente dê sequência nos trabalhos. E aí eu trouxe uns dados aqui para ajudar a gente a entender um pouco o porquê dessa escassez de jovens nas casas. Por que tantas casas estão falando, né, sobre a falta de jovens ou sobre a falta de jovens interessados em se manter na casa, em liderar os trabalhos, né? Então, vou pegar aqui alguns trechos de algumas pesquisas que foram feitas para a gente poder conversar mais em cima disso e refletir também em cima desses dados. Dentre as religiões praticadas aqui na cidade de São Paulo, a maior religião ainda é o catolicismo. Então, 70% da população é católica, se diz católica. Em seguida, estão os evangélicos com 17%. Depois, 7,28% são pessoas que se dizem que não têm religião. E 2% apenas da população são espíritas. Agora, falando em jovens, fazendo esse recorte para dentro da população jovem, né, os jovens sem religião, em 2022, eram 30% dos jovens em São Paulo que se diziam sem religião. Em 2024, esse censo baixou para 25% dos jovens se dizendo sem religião. E aqui a faixa etária de jovens é de 16 a 24 anos, tá? Para a gente considerar aqui nesses dados. Ou seja, 2024 é o que está super recente, a gente ainda consegue continuar considerando isso, né, para a nossa discussão. 25% dos jovens no ano passado se diziam sem religião. Mas a gente precisa entender o que é ser esse sem religião, né? Porque só uma minoria dessas pessoas que se identificam como sem religião são ateus ou agnósticos, né? O restante, a grande maioria, na verdade, eles se dizem sem religião, porém, eles só se dizem sem religião porque eles não estão vinculados a nenhuma instituição, né? O que quer dizer que ele está afastado dessas instituições, mas ele pode ter uma visão de mundo e até mesmo ter práticas pessoais que são relacionadas a crenças religiosas, tá? Quem traz um pouco esses dados pra gente é a Silvia Fernandes, que é cientista social e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Ela fez parte de algumas pesquisas nesse sentido. Então, esse jovem que se diz sem religião, só porque ele não está vinculado a nenhuma igreja ou nenhuma outra instituição, ele não frequenta nenhum lugar, né? Mas ele pode ter crenças, ele pode ter já pode ter tido alguma religião, né? E por isso ele tem uma dimensão mais plural de religiosidade. Muitas vezes, ele incorpora elementos de uma espiritualidade mais fluida. Pode ser uma mistura de várias religiões, muitas vezes porque nasceu numa família que tem determinada religião, mas convive com pessoas de outras religiões também, e aí você vai construindo dentro de você o que faz sentido e o que funciona dentro da sua compreensão, né? A Regina Novaes, que é uma outra pesquisadora do Instituto Superior de Estudos de Religião, ela observa também que essa fase entre 16 e 24 anos, né, que é essa fase dos jovens dessa pesquisa, é uma fase de muita experimentação. Então, é uma fase em que essas gerações
Elas não recebem mais, como as antigas gerações recebiam, aquela obrigatoriedade de seguir uma tradição familiar dentro daquela religião. Então, muitas vezes, antigamente, você já nascia, você já era batizado, e aí você já fazia a catequese, a primeira comunhão, e você seguia todo um roteirinho que a sua própria família estabelecia para você, da infância até o início da vida adulta, até casar, né? Que o casamento em si também faz parte desse protocolo religioso. Hoje em dia a gente não tem mais tanto isso, né? As famílias não estão impondo mais tanto essa questão. Então o jovem, nessa faixa etária de 16 a 24, ele se vê justamente nessa janela de experimentar. Muitas vezes na infância ele foi levado a alguma religião, foi apresentado a alguma religião através dos seus pais, uma ou mais, né? E aí durante essa fase de juventude é a fase em que ele vai experimentar, é que ele vai juntar as partes ali, tudo que ele já entendeu, já conheceu, vai conhecer outras coisas para tentar compor o que para ele é a religião dele, né? Isso não quer dizer que ele não acredite em Deus, não quer dizer que ele não tenha o seu lado espiritual sendo desenvolvido de alguma maneira através das suas próprias práticas, das suas próprias orações. Mas ele só não está vinculado a nenhuma instituição e por isso ele se diz sem religião, né? Essa fase de experimentação ela pode seguir por dois caminhos distintos, então. Uma busca que vai resultar mais tarde na escolha da religião, né? Então, estou experimentando e aí daqui a um tempo eu vou ter o meu direcionamento para alguma religião, ou a construção de uma síntese pessoal mesmo, em que a pessoa ela vai continuar se dizendo sem religião, né, por não pertencer a nenhuma instituição, mas ela vai combinar vários elementos de fé ali para compor a sua própria crença. Isso é interessante porque tinha uma ideia antes de que com o passar do tempo, né, e o avanço das coisas, a religião seria cada vez mais, ela acabaria se perdendo cada vez mais, né? Haveria um aumento de pessoas que se desvinculariam da fé, do sobrenatural. Mas isso, na verdade, não está acontecendo. O que está acontecendo é que estão nascendo outras formas de fé. Então, não é que com os avanços da ciência, da tecnologia, as pessoas estão se desvinculando da fé. Elas estão se mantendo com fé, mas elas estão conhecendo outras vertentes, né? Elas estão se permitindo experimentar outras coisas, e por isso que está menos organizado, digamos assim, cada um na sua caixinha de cada religião, né? As pessoas elas estão se desvinculando um pouco dessas caixas e pensando de uma maneira um pouco mais plural com relação a isso. E aí depois que a gente compreende esses dados, fica claro que os jovens eles não são menos interessados no espiritismo. Então não é que então só o espiritismo que está caindo, que está acabando o jovem, não tem mais jovem espírita, o que é que está acontecendo com essas casas? O que vai acontecer com as casas que estão com a diretoria envelhecendo, né? E que a gente não tem jovem, né? Então, na verdade, não é isso. Não é que tem menos jovens interessados no espiritismo. Eles só estão mais suscetíveis a essa fluidez das escolhas, né? Eles estão mais comprometidos com a pluralidade do conhecimento, com essa fluidez de conhecer as religiões e as formas de fé, do que se comprometendo com uma instituição religiosa por si só. Então, a liberdade, né, do conhecer e escolher, ela está na frente de qualquer tradição ou de qualquer imposição familiar ou social que for feita para eles. Por isso que a gente vê também muitos casos de pessoas que cresceram na casa espírita, são filhos de trabalhadores espíritas, fizeram ali toda a educação infantil, né, a evangelização, e aí, quando chegou na juventude ou quando chegou na vida adulta, não deu sequência, não continuou na casa, não continuou se identificando como espírita, né? Foi justamente conhecer essas outras vertentes ou até já se organizou em uma outra instituição religiosa, porque é o que vem à frente, né? Essa liberdade de escolha, de conhecimento, de conhecer outras coisas, vai à frente do que aquela tradição e aquela imposição que muitas vezes pode ter sido feita pela família. Novamente, né? Porque a gente está falando de gerações que já nascem com uma ideia mais clara de mudança, de justiça social e de transformação. Então são gerações menos conformadas
com aquilo que foi entregue para elas. São gerações que vão querer movimentar, questionar, duvidar, perguntar, conhecer, antes de se assumir como como pertencente de determinada religião, né? E acho que vale a pena a gente pensar em cima disso, porque a nossa doutrina ela não foi justamente codificada por um homem inquieto e questionador, né? Que teve o apoio, inclusive, de jovens médiums, de uma dedicação e comprometimento fundamentais para que essas comunicações fossem devidamente recebidas e feitas, né? Durante toda aí a fase da construção da doutrina, né? Da construção das obras básicas. Então, talvez valha a pena as casas espíritas criarem estratégias para tentar conquistar esse público, esses jovens que se dizem sem religião, para trabalhar os seus métodos, as suas abordagens, para que eles não se sintam na obrigação de estarem ali religiosamente, né? Mas que eles encontrem ali a satisfação, o consolo de estarem compreendendo melhor o mundo em que eles vivem, porque isso com certeza interessa a eles, né? A compreensão melhor do mundo, a compreensão melhor da nossa vida, que é tudo que a nossa doutrina traz pra gente. Mas muitas vezes isso não fica tão claro, né, para as pessoas que não têm um contato tão profundo com a doutrina. Então, ajustar as nossas abordagens, ajustar as nossas expectativas, para não gerar nenhum tipo de pressão, né, sobre os jovens que estão ali participando, explicando para eles, entregando para eles aquele sentido todo científico, aquele estudo filosófico, né, sobre os acontecimentos da nossa vida. Então, isso é o que vai aos poucos nos tornar o jovem mais religioso, né? Pescando ele através desse conhecimento científico e filosófico é uma forma talvez mais assertiva para lidar com essas gerações que chegam agora. Não é o que funcionava com as outras gerações, né? Com outras gerações essa abordagem funcionava de outras maneiras. Mas para essa geração agora, talvez esse tipo de abordagem funcione um pouco melhor. Então, as casas ajustarem as suas expectativas, os seus métodos, né, de abordagem, de recepção, de trabalhos, né? Muitas casas agora já fazem trabalhos que são no formato híbrido, então tem o grupo de estudo que vai no presencial, mas vai menos vezes ao mês e vai mais vezes de maneira online. Isso acaba abrindo espaço para mais pessoas participarem, né? Para pessoas de outras regiões participarem dos trabalhos daquela casa. E é aos poucos, desenvolvendo isso, que a gente vai conseguindo eliminar as dúvidas, eliminar os receios, as inseguranças que muitas vezes podem estar rodeando aí o coração do jovem para, de fato, se entregar a frequentar uma casa espírita, né? No documento Orientação ao Centro Espírita, que é da USE São Paulo, a gente tem no item 1.3 a descrição dos objetivos do Centro Espírita. E ali consta o seguinte: os centros espíritas têm por objetivo promover o estudo, a difusão, a prática da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, auxiliando na formação do homem de bem, acolhendo, consolando, esclarecendo e orientando as pessoas que buscam compreensão e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais. Pessoas que desejam conhecer e estudar a doutrina espírita. Pessoas que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. E pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, de saúde física e ou emocional. Ou seja, a casa espírita ela não precisa buscar fiéis trabalhadores, fiéis escudeiros que estarão lá rotineiramente, né, assim, naquele dia, naquele horário, porque ele é um fiel trabalhador. A casa espírita, ela oferece o conhecimento, o espaço, o acolhimento. Essa é a função dela, né? Para que aqueles que desejam estejam ali contribuindo para o funcionamento da casa, fortalecendo o movimento espírita, ao mesmo tempo em que recebem da casa esse acolhimento, essa compreensão, esse conhecimento doutrinário, dentre tantas outras coisas que a gente falou aqui. O fato da juventude atual ela ser menos
entrelaçada com as tradições, também mostra que, na verdade, os seus pais não tiveram, então, tanto contentamento, né, como seus avós tiveram nisso. E aí, por isso que eles fizeram menos imposições, né? Eles obrigaram menos os jovens, talvez, enquanto crianças, a seguir determinados protocolos, né? Dando uma abertura maior para o que é novo, para o que é diferente, né? Nessa abordagem com seus filhos. Então, a mudança, ela vai caminhando a passos lentos. A gente sabe disso. A gente está sempre no progresso. O progresso, ele é constante, né? Mas é um progresso um pouco mais lento, é uma mudança que caminha a passos lentos e que cada geração tem a sua responsabilidade e a sua contribuição neste processo. Então, enquanto os nossos avós seguiram, provavelmente, né, a grande maioria deles seguiu todo aquele protocolo de igreja católica, né, que a gente conhece tanto, que é o que a maioria das pessoas no nosso país se identifica e ainda pratica. Então, seguiram todo aquele protocolo sem nem perguntar, só seguiram, né? Era aquilo que eles aprenderam com os pais deles, era aquilo que era imposto para eles de uma forma quase que obrigatória também. Então aquilo tudo foi feito. Com os nossos pais, talvez tenha acontecido da mesma forma, mas nem todos. Outros já tiveram opções, né? Outros já tiveram também a curiosidade de conhecer outras coisas. E daí, então, dos nossos pais para nós, jovens, houve também uma flexibilidade muito maior, muito menos imposições, né? Muito menos rigidez nessa questão da religião. Então, fica aqui a reflexão mesmo para a gente fazer da responsabilidade de cada um com relação a isso, né? De cada geração. A gente não pode rotular as gerações como uma coisa única, de que a geração mais velha não compreende, a geração mais velha não aceita, a geração mais velha não quer mudar, a geração mais velha... A gente não pode rotular a geração adulta e mais velha dessa maneira, da mesma forma que a gente não pode rotular as gerações mais novas como desinteressados, como irresponsáveis, como nada disso. A gente tem que lembrar que cada uma dessas pessoas está numa fase diferente da vida. E por isso, a sua percepção, como você se coloca no mundo muda, né? A gente se coloca para viver de formas diferentes no decorrer da nossa vida. Então, é preciso ter esse olhar mesmo empático de uns com os outros, né? Lembrar novamente que somos todos irmãos, que estamos todos numa caminhada evolutiva, que estamos aqui num período realmente de passagem. Essa não é a nossa vida, essa é a nossa pequena vida, enquanto a nossa vida eterna é a nossa vida espiritual. Então, vale a pena a gente se atentar a isso, a gente lembrar disso e ter um olhar mais amoroso e paciente uns com os outros para criar e melhorar essas relações, né? É colocando o jovem realmente para conhecer os trabalhos, para entender as demandas, para entender quais são essas responsabilidades das casas, que eles vão de fato se interessar ou não por aquilo, né? Enquanto eles não têm abertura para ter esse contato, muito provavelmente eles não vão forçar essa porta para entrar, eles vão aguardar o convite. Então, a todos que estão assistindo, sejam jovens, sejam mais velhos, vamos colocar aí esses pontos dentro das nossas reflexões, dentro das nossas orações e das nossas preces, para que a gente continue encontrando soluções e alternativas para que o jovem trabalhe hoje, para que todos estejam trabalhando hoje para um futuro na Casa Espírita ainda melhor. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu fiquei muito feliz de trazer esse conteúdo hoje e espero que vocês gostem. Até mais!